Olá a todos, estamos aqui em uma nova edição do Diálogos Agro Reset com o Dr. Alisson Paulinelli, que foi ministro da Agricultura, idealizador da Embrapa e também candidato a prêmio Nobel esse ano. Bem-vindo, Dr. Alisson, como vai? Tudo bem, muito satisfeito e feliz de estar podendo dialogar com vocês. Prazer recebê-lo, Dr. Paulinelli. Doutor Alisson, eu queria retomar o que nós estávamos conversando antes de começar a entrevista aqui. O senhor costuma dividir as fases do agro brasileiro em três etapas, né? A primeira, que foi uma etapa de expansão, né, de escala, a segunda de produtividade, né, e de profissionalização, e a atual onda mais da sustentabilidade. Mas eu estava comentando aqui como já no começo do agro brasileiro foi necessário recompor o solo brasileiro, né, para que ele pudesse produzir como produz hoje. O senhor pode nos explicar um pouco sobre isso? Posso, com prazer. Eu queria só acrescentar um detalhe, porque isso sobre a gente ter começado recompondo o solo já mostra que a gente já tem um espírito de agricultura regenerativa, de uma certa maneira. Olha. O Brasil tinha pouca terra fértil, a não ser alguns aluviões que nos privilegiaram. A origem de nossas terras mais férteis era do basalto. E esse basalto não é genérico no Brasil. Ele é maior do que a gente imaginou no início, mas ele é limitado. Ele está praticamente a partir do Triângulo Mineiro. Você já encontra maciços grandes, muito em São Paulo. São Paulo tem uma distribuição de terras roxas bem mais... O basalto origina as terras roxas. Bem mais amplo do que em Minas. O oeste do Paraná, que só veio ser ocupado na década 40, 50. O oeste de Santa Catarina, também nessa época. E o Rio Grande do Sul tem também uma distribuição maior de basaltos com terras férteis. Fora disso, nós temos só na Amazônia, praticamente. Se vocês observarem, é um S que começa ali no Acre, atravessa a Rondônia. Rondônia tem uma terra fertilíssima em grande parte do seu território. Entra pelo Mato Grosso, ali ao norte, faz o S e vai até quase a vertente do Araguaia-Tocantins. É uma terra bastante fértil, mas ela não é muito plana, tem esse detalhe. Como é o caso de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. Ela tem mais... a formação geológica foi mais intempestiva e ela não tem planícies como tem nos outros estados. Essas foram as terras que o Brasil usou inicialmente, mas não conseguia tirar delas uma produtividade, porque nós não tínhamos um conhecimento de como fazer agricultura na área tropical, a não ser com produtos tropicais. Eu estou vendo aí na figura atrás do Gabriel o café, que foi a grande descoberta. Ele não é brasileiro, ele veio lá da África, entrou pelo norte, Pará, não se adaptou bem, veio descendo até encontrar as montanhas mineiras, onde ele se adaptou melhor. E depois que ele desceu para São Paulo e Paraná, foi uma verdadeira explosão. O Brasil passou a ter excedentes de café. Mas, além do café, muito pouco, de cacau, da borracha no período da guerra, principalmente. Eu diria quase que a inocência brasileira de não ter trabalhado nesses dois produtos, nós perdemos a primazia deles. A borracha, por exemplo, foi tratada no Sudeste Asiático e hoje eles produzem muito mais do que nós, porque usaram tecnologia. E, fora disso, a madeira tropical era o que nos dava, na balança comercial, uma certa posição. O Brasil sempre teve uma economia razoável, originária das suas terras, principalmente
o café chegou a ser uma demanda mundial bastante expressiva, e o Brasil chegou até 80% do mercado de café do mundo. Isso era uma primazia para nós. Nós tínhamos realmente uma economia razoável até que as coisas se complicaram. E complicaram por quê? Porque o café foi usado, inclusive para industrializar o Brasil. Getúlio, em 1930, fez, aliás, um belíssimo programa, chamou as melhores cabeças que tinham no Brasil, para fazer um programa de industrialização, porque naquele tempo, país desenvolvido é país industrializado. Uhum. E ele montou uma indústria, mas o Brasil não tinha know-how e conhecimento para isso. E nós montamos uma indústria muito frágil. Nós importamos um processo industrial. Importamos mal. Em algumas delas, nós compramos por sucata. Uhum. Por muito tempo. E compramos tão mal que nós dependíamos até de matéria-prima e principalmente de pessoal para poder tocar isso. Sim. Especialmente o pessoal mais especializado. Agora, a agricultura, o Brasil veio de uma tradição trazida lá em 1970, em 1700, pelos nossos colonizadores, uhum. que não tinham muita experiência agrícola. Eles foram bons navegadores, foram bons hidráulicos, matemáticos, etc., mas não eram bons agricultores. E a nossa tradição aqui ficou muito no sentido de uma agricultura, vamos chamar, transferida transcendentalmente dos nossos antepassados, bisavós, avós, pais, etc. Europeus. Até ao século passado, como um processo de transferência de conhecimento que não era conhecimento, era uma agricultura extrativa, era uma agricultura de subsistência, não tinha produtividade. Foi um drama para o Brasil tentar chegar a ser um país competidor. Alguns produtos nós começamos, principalmente pela vinda de colonos de áreas mais sensíveis ao setor produtivo, como Itália, que veio muito no final do século alemães, Alemanha, e da Europa também, algumas áreas vieram, principalmente naquele período pior deles lá, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, teve que sair muita gente de lá por causa da fome, né? Agora, a agricultura no mundo se desenvolveu, de fato, foi nas áreas temperadas, exatamente por essas condições que eu chamei a atenção de vocês. Eram rochas muito mais novas, recentes, a sua decomposição dava primazia de que essas terras eram fertilíssimas. Ao agricultor daquela região, bastava arrancar a vegetação nativa e cultivar. Eles não tiveram de fazer o que nós tivemos fazer aqui. Eles usaram. Aí vem a discussão, mas nasceu onde? Foi na Europa, na planície central europeia, ou foi no Tigre e Eufrates? Muita gente afirma que foi no Tigre e Eufrates. Se foi lá, então, demonstra que o homem andou bem produzindo mal, porque muitas áreas boas hoje são desérticas. É verdade. Provavelmente só extraíram também, como foi o nosso caso aqui inicialmente. Pois é. Depois ela se espalhou pelas áreas temperadas, e aí o homem, por incrível que pareça, achou vantagens comparativas nessas áreas. Principalmente o frio, que foi um fator muito preponderante para ajudar o agricultor, por incrível que pareça. Embora essas zonas temperadas tenham aí o frio por média 6 meses no ano, esse frio fazia um trabalho amigo do produtor, exigia mais capacidade
de prevenção, mais precavidos, etc. Porque lá, sem a produção permanente ou o estoque, a reserva, eles morriam de fome. Aqui nós não morremos de fome, não. Aqui nós vamos morrer qualquer coisa e se sobrevive. Mas lá tiveram de fazer isso. E talvez por isso eles aprenderam, por exemplo, que a neve era muito favorável à competição deles, porque ela vinha, cobria o solo, dependendo da distância do Equador, mais ou menos, mas cobria por 4 a 10 meses, vamos chamar assim. Depois, quando voltava o sol, as vantagens começavam a aparecer. Na neve, eles tinham uma verdadeira crestação. Queimava tudo pelo frio, as doenças, as pragas. O solo passava por uma dormência, se reservava. Os fenômenos biológicos paralisam. Na temperatura zero ou abaixo de zero, os fenômenos biológicos se paralisam. Sim. E isso fazia com que o solo tivesse uma noite longa de 6 meses, ou menos ou mais um pouco, mas tinha. E quando vinha o sol de volta, a primeira coisa que acontecia é que derretia a neve e umedecia o solo. Depois vinha o fenômeno favorável. As sementes estavam ali e elas explodiam biologicamente com o calor e a umidade. Não tinham doenças, não tinham pragas que sobrestavam daquele congelamento. Só depois voltava, porque a natureza é muito rápida, né? Aí, mas apareciam menores. O solo tinha descansado, estava preservado, suas reservas estavam intocáveis. Então, com isso, eles tinham uma explosão biológica que deram a eles uma vantagem que garantiu, desde que o homem começou a se aglomerar e formar os chamados centros urbanos, eles começaram a ter que produzir para esses centros urbanos. E eles conseguiram, por 4.000 anos, abastecer o mundo. Doutor Alisson, pulando um pouco para o sertão do Cerrado, já que essa lógica toda é bem diferente da nossa, né? Como é que o senhor teve a visão de entender que o nosso agro poderia se expandir para o Cerrado para construir a tão falada pelo senhor massa crítica, né? Para a gente ter o volume de produção e para depois buscar a profissionalização? Olha, essa visão é mais ou menos a história do sapo, viu? O sapo não sabe andar, tem que pular. O sapo não anda porque ele não sabe andar, ele pula. Né? Nós tivemos de pular. O Brasil passou por um período muito difícil. Foi exatamente no período em que eu tinha me vocacionado pela agricultura e meu pai era também agrônomo, me influenciou naturalmente. E tudo isso me ajudou muito a tentar entender melhor quais eram as saídas que nós tínhamos. E isso ocorreu por vários fatores. Um deles é que eu passei a entender que a grande maioria dos solos brasileiros eram de origem bem mais antiga. Eles já tinham se degradado. O Cerrado brasileiro tem 500 milhões de anos, mais do que as terras lá do hemisfério temperado. As chuvas torrenciais lixiviavam, faziam as erosões. O índio aprendeu a botar fogo. Quando ele conquistou o fogo, ele começou a usar o fogo como um artifício. O índio também é inteligente como um homem. Ele botava fogo nas cabeceiras das nascentes para poder vir a brotação, e o Cerrado, que não era tão rico em caça, e ele precisava de caçar,
proteína dele era caça e peixe, ele botava fogo ali e vinha a caça e ele ali fazia seu esconderijo e matava mais facilmente. Depois ele começou a ver que o fogo não era controlado quando passava muito tempo sem controlar e às vezes queimava até a sua cidade, que era a toca de exato, estavas, etc. Então ele passou a queimar anualmente, praticamente anualmente, todo o solo. Quando veio o colonizador em 1700, ele falou, se serve para o animal selvagem, deve servir também o animal domesticado, a vaca, o boi, o cavalo. E aí começou, ampliou o aproveitamento do cerrado. Não, o desgaste, né, do cerrado. O casco do boi, vitrificando o solo, a sua constituição quase sempre não era muito boa, a lixiviação já tinha havido, as plantas já eram torcidas porque não achavam alimento suficiente, né? E tinha a questão da acidez, né, doutor Paulinelli? A questão da acidez do solo no cerrado. Acidez do solo. As riquezas minerais tinham ido embora. O solo do cerrado era fraco, não produzia quase nada. O calcário foi funcionário, né? Os primeiros sinais de possibilidade de cerrado foi vocês que fizeram quase que instintivamente em São Paulo, aí no Noroeste Paulista, no Cerradão. Vocês aí têm um Cerradão, que é muito próximo à mata. Mas que deu condições de que no desmate as reservas naturais ajudassem vocês. Vocês foram os primeiros a usar. Depois, quando chegava no Cerrado Médio ou no campo, aí não dava mais. Era terra de fazer distância só fazer longe. Foi aí que surgiram alguns trabalhos aí no Instituto Agronômico de Campinas, aquela Fundação Rockefeller montou o IRI, aí em Matão. Eu acompanhei muito atentamente os trabalhos do IRI e vi que o IRI começou a acreditar que o Cerrado era regenerável. Aqui em Sete Lagoas também. O IRI, o que era o IRI? É a sigla de quê? International Research Institute. Era da Fundação Rockefeller. Tá bom. Ele mandou... E os japoneses, como é que entram nessa história? Hein? E os japoneses, como entram nessa história? Eles entraram bem depois. Aqui no Instituto Agronômico do Centro-Oeste, em Sete Lagoas, também tinha um grupo de pesquisadores que começaram aqui, é um cerrado também. Começaram a estudar o cerrado. E começaram a ver que era possível uma recuperação de cerrado, mas que levava tempo, dinheiro, competência. Eu fiz estágio aqui quando estudante, acompanhei, ainda como estudante, um congresso sobre cerrado aqui em Sete Lagoas. Mas as coisas daquela época eram tão difíceis que eles levaram uns 4 anos para publicar os anais. Nossa. Quando eu estava formando, os anais foram publicados. Olha. Eu vi que estudei bastante aquilo, procurei saber, andei olhando muita coisa. E eu tinha... Meu pai foi muito esperto comigo. Ele deve ter me influenciado muito, sim, porque ele era agrônomo, tinha sido eleito prefeito em Bambuí, e o grande fato que ele conseguiu foi um posto agropecuário do governo federal, que é uma fazenda modelo, entre aspas, para ensinar agricultores a melhorar a sua produção. Que legal. E foi muito engraçado, porque na hora de botar o posto em funcionamento, ele recebeu a notícia que só podia fazer funcionar o posto se tivesse um agrônomo. E na cidade e na região não tinha nenhum agrônomo, era só ele. Olha só. Ele não teve dúvida, chamou o vice-prefeito e falou, olha, essa aqui é a grande
conquista que eu podia ter, eu não vou deixar morrer, não. Se assume a prefeitura, eu vou fazer o posto. E eu fui acabar até morando lá com ele. Aí deve ter tido uma influência grande, porque ele fazia um esforço grande no sentido de palestra, e era naquele tempo que o governo tinha que fazer tudo. Produzia sementes, produzia mudas, máquinas, era a patrulha motomecanizada do governo, produtor, a máquina era um absurdo. Ele tinha lá aquelas máquinas do boi, o arado do boi, as plantadeiras eram matracas, né? E coisas semelhantes. Então, ele fazia um esforço grande e eu acompanhava, eu era filho único, eu acompanhava sempre que podia. O filho único sempre tem mais primazia, né? A minha mãe teve problema no segundo filho e acabou não só perdendo o filho, mas não podendo ter mais. Então, eu fiquei como filho único. E isso me aproximou muito, naturalmente, do meu pai. E eu acompanhava nas palestras, nas reuniões que ele fazia, e comecei a interpretar não só o que ele falava, mas também, e com muita atenção, do produtor. Perguntava a ele qual era a dúvida, e eu, muito curioso, às vezes, procurava conversar com os produtores e via que ele tinha dificuldades de entender tudo aquilo, e mais, de fazer a zero. Se você não tivesse um instrumento, não adiantava meu pai gastar toda a saliva dele, que não ia mudar, ele não tinha condições de mudar. A agricultura era aquela, incipiente, extrativa, era uma agricultura mal de subsistência. E ele não tinha condições de mudar. E essa ideia, essa abertura dele do posto de agronomia, foi, de alguma maneira, o que ajudou o senhor a pensar na Embrapa? Eu não tenho dúvida, né? Eu não tenho dúvida que aquilo ajudou muito, porque eu acompanhava dentro do posto e fora do posto, eu via as diferenças, né? Em relação à Embrapa também? A ideia da Embrapa veio daí? Não, a ideia da Embrapa foi diferente, veio bem depois. O que aconteceu, de fato, foi que eu acabei me envolvendo muito com esse problema. E quando eu tinha 16 anos, eu falei para ele, olha, eu quero estudar agronomia. E na minha cidade só tinha o curso ginasial, não tinha o colegial. Eu me indique uma escola que eu possa ir. Ele, naturalmente, ficou muito emocionado. Né? Falou, a partir de agora, isso aqui tudo é seu, os livros, aqueles alfarrábios de apostilas, o que ele tivesse. Mas brincou comigo o seguinte, você não está sendo só influenciado por mim, você tem vocação mesmo. Ele me contava a história de colegas que não era capaz de distinguir um pé de couve de uma... com certeza. Um abacateiro. E eu falei, não, eu tenho sim. Bati o pé. Ele, muito prático, falou, então nós vamos ver. A minha fazenda que está alugada era uma herança do pai dele. Com o tio, a partir de janeiro, você vai ter que tomar conta dela para você sentir o problema. Colocou na mão ali. E eu tive que ir lá e realmente escolhi o que pudesse para não parar de estudar. Escolhi fazer recria, comecei a sentir, e a fazenda tinha 20% de várzeas boas, mas 80% era cerrado. E eu vi que não era fácil mexer, né? Mas foi muito bom, porque foi lá que eu aprendi a amarrar uma vaca, tirar um leite, curar o umbigo do bezerro. Isso foi em Bambuí? Hein? Bambuí? Bambuí. Era a herança do pai dele, né? E assim eu comecei a ter uma vida bastante realista do que eu precisava de trabalhar, né? E que não era fácil. Bom, eu fui estudar agronomia, ele me indicou a escola onde minha mãe tinha sido formada como professora, era uma missão evangélica americana, e tinha a escola de agronomia que foi feita nos moldes da escola americana. O Land Grant College, tudo isso era
era muito bem praticado lá, embora a escola fosse muito pobre. Lá se pagava para estudar. Mas ele falou, não, eu prefiro. E era mais próxima também de Bambuí, provavelmente, né? Esse terreno influenciado. E eu fui estudar, fiz o curso colegial, fiz o vestibular, passei até bem, fui bolsista, e consegui fazer um bom curso, e de lá ia sair porque eu gostava. Eu tinha veia política, eu tinha sido 2 anos presidente do centro acadêmico, e tinha me envolvido bastante na política universitária também, sempre era quente. Daí, eu acabei tendo que modificar totalmente, antes de começar a minha vida prática, modificar todo o meu roteiro. O reitor, que era um americano, eu tinha muita admiração por ele, John Ruy Locke, ele era formado nos Estados Unidos, agrônomo. Ele me chamou e me contou o drama. Olha, a escola passou da missão americana para a igreja presbiteriana, nós estamos em dificuldade. O professor Bernardo Bartel era o melhor professor que tinha lá, um alemão, foi convidado para ser diretor da Mannes, lá em Belo Horizonte. Ele já tem tempo mais do que suficiente para aposentar e vai fazer uma nova experiência. E eu não estou conseguindo substituto. Eu imaginei que estava comigo, não vai conseguir. Eu vi a crise que a escola estava, sem muitas perspectivas. Nós já tínhamos feito um movimento, realmente, quando se falou a primeira vez que corria o risco de fechar, nós não queríamos, né? Temos uma reação forte. Mas aí ele acabou me contando, que até me assustado, eu não tenho uma notícia muito boa para o senhor. Era 2 dias antes da formatura. Minha família já tinha saído de Bambuí. Eu falei, opa, aqui que eu vou... Ele falou, não. Aí me contou a história, eu não consigo. E nós fizemos uma análise no seu currículo e você tem condição de assumir uma cadeira aqui. E a notícia ruim que eu vou te dar, nós sabemos que você gosta demais da escola, é que se você não puder, nós não vamos abrir o vestibular de janeiro próximo. Aquilo foi uma coisa de ter me dado um tiro, né? Eu não caí porque estava sentado. Falei, não, a escola não pode fechar. Não, eu vou... É a solução que eu tenho. Se eu não conseguir substituto, nós não vamos poder continuar. Aí, eu não tive dúvida nenhuma. Falei, olha, se o problema é esse, a escola não fecha. Não perguntei se eu ia ganhar ou não, onde eu ia morar, onde eu ia comer. Falei, não, o problema é esse, está resolvido. Eu mudo meu roteiro e vou trabalhar. Aí tive uma conversa com ele, que foi talvez uma das coisas mais objetivas que eu já fiz na minha vida. Eu não venho aqui só para ser professor. Eu tenho vocação para ajudar a agricultura brasileira e trabalhar. Não? Olha, já teve essa visão ali. E eu conheço bem o senhor e o seu trabalho aqui. Eu vou ficar, se o senhor me ajudar, a nós arrumarmos uma solução para a escola definitiva. Ele prontamente, não. Se nós estamos te chamando é porque nós achamos que você é um dos que pode ajudar. Bem, esse acerto com ele valeu muito. Que legal essa história. As federalizações naquela época tinham sido praticamente suspensas. E virou uma negociata. E a gente formava uma instituição de ensino e federalizava vendendo aquilo por 10 vezes do que valia. E estavam suspensas. E eu tive que lutar. Entendeu? Levamos 3 anos, que a única solução que nós achamos foi a federalização. E eu sei que, na hora decisiva de fazer a federalização, a instituição
participou mesmo. Eu tenho isso assim como uma das grandes lições que eu tomei na vida. Na hora de tu pega para capar, como diz o mineiro, eles foram claros. Não, se vocês se comprometem a fazer dessa instituição aquilo que nós sonhamos e viemos aqui para o Brasil para isso, ela não vai custar um tostão ao governo. Vocês assumam tudo. Não cobraram um tostão. Que coisa, hein? Que legal. Mas quiseram o compromisso do governo. E ficou na própria lei, né? Na justificativa da lei. Então, as coisas começaram a partir da federalização. Uhum. Aí a gente passou por tapete, que é muito burocrático, ficamos quase 2 anos sem receber, demos prioridade para que os funcionários que recebiam menos fossem atendidos, e nós ficamos numa dificuldade grande, mas resolvemos o problema. E conseguimos a federalização. E para mim foi muito bom, porque eu tive a confiança dos professores, dos alunos, que eu tinha sido presidente do diretório, e dos funcionários. Então, eu fui o representante de todo o corpo docente, administrativo e discente. E isso me fez pular muito. Tive que trabalhar feito louco, né? Não tinha nem dia. Eu ficava praticamente em Brasília, de terça até quinta, e lecionava de sexta a sábado, e preparava os papéis na segunda para voltar. Não foi fácil. Imagina. Foi um teste de resistência. E assim nós conseguimos a federalização. E, coincidentemente, eu continuei a trabalhar. Em 1966, fui eleito vice-diretor. Em 1967, o diretor pediu demissão e eu assumi o cargo. E fiquei até 71, até o início de 71. E foi eu quem fiz o plano diretor da universidade que está lá, né? Que hoje é uma das melhores do país, de honra muito. Sem dúvida. É uma escola um pouco diferente das outras. Sem dúvida. Ela manteve aquele espírito. E foi que fez meu pai indicar. Meu pai falou comigo, quando eu falei com ele, ele falou, eu gosto muito de Lavras, porque lá eles dão um bom ensino. Eu tenho vários colegas de lá, formam profissionalmente bem, mas, sobretudo, sobre o espírito e moralmente, eles são os melhores que nós temos. Com muita atenção a isso. Que mérito, hein? Aquilo, naturalmente, dito pelo meu pai, né? Que era um homem que a gente confiava, foi muito importante para mim. Essa é a história de como eu comecei. Agora, o Cerrado, nós começamos quando o estudante já tinha muito interesse. Não só acompanhando os trabalhos realizados nas instituições de pesquisa. O IRI fez um bom trabalho. Agora, a pesquisa no Brasil naquela época era muito complicada. Primeiro, a formação era difícil. Quase sempre eles tinham que melhorar seus cursos com pós-graduação lá fora. O segundo ponto era a burocracia. O serviço público naquela época levava o pesquisador a ser um burocrata de terceira linha. Ele gastava praticamente 6 meses para conseguir uma autorização de viagem, uma diária, e mais 6 meses para comprovar os gastos da diária. E a pesquisa mesmo estava em segundo plano. É a idiosincrasia brasileira. Eu tinha feito estágio no DNPE aqui em Minas, no IPA, tinha feito estágios em São Paulo, e vi que o pesquisador sofria muito com a burocracia. Ele não podia produzir o que precisava. E as coisas, eu procurei em Lavras já começar a dar uma nova direção. As coisas
enquanto projetávamos a universidade. E depois eu acabei, nesse afluxo de relacionamento, me relacionando com muita gente. Acabou que o governador eleito de Minas, em 1970, no final de 70, era o Rondon Pacheco. Meu pai conhecia muito, gostava muito. Era um homem diferenciado, muito do Triângulo, muito mais ativo do que o Mineiro. Ele ficou muito meu amigo, porque ele era o chefe do gabinete do Costa e Silva, e meus decretos e portarias, e o que eu precisasse na organização da escola, nunca paravam um dia lá sequer. Ele realmente me ajudou muito. E quando ele foi eleito governador, foi me visitar em Lavras, e ficou encantado com o que estava sendo feito lá. E veio uma conversa para cima, olha, eu vou precisar de você no governo. Eu já, mineiramente, falei, não, a escola vai me ajudar. Eu já tenho todo o apoio que o senhor precisar. E isso foi umas 2 vezes, até que ele foi formar o secretariado, me chamou em Belo Horizonte e me deu a chamada chave de galão, né? Mas por que você fala de só a escola? Eu falei, não, eu não posso sair de lá. Ele falou, não, mas o senhor não está entendendo qual é a causa. Eu não posso sair de lá, porque a escola está se transformando numa instituição exemplar. E a sua secretaria, se me desculpa, ela não existe. Essa é ótima. Aí veio a chave de galão, né? O senhor não está entendendo. Eu quero lhe trazer para aqui para o senhor fazer, da secretaria, o que o senhor está fazendo lá. Olha. Como é que eu saio dessa, né? Não tem como. Isso 70 ou 71? 71 eu tive que ir para lá para começar a trabalhar com ele já antes, porque ele tomava posse em março de 71. Aí ele me pediu para ir para lá, eu tive que conversar com os colegas, não tive tanta objeção, porque esse arranjo já sabia. Mas hoje, mais amanhã, você ia ter que sair mesmo. A escola não vai poder se segurar. E eu fui para Minas, mas com aquela condição. Eu falei, olha, eu venho para cá então para remodelar isso. E ele me deu o apoio, sabe? Só para você ter ideia, tinham 30 e tantos órgãos atuando no setor agrícola, cada um tomou um comando numa cabeça, fazendo o que queria. Não tinha nem pessoal, nem dinheiro, nem produto. Eu falei, não dá. Então, o que você quer? Fazer um sistema operacional. Eu não quero que a secretaria seja o dono do governo todo, mas o que for de agricultura tem que ser por nós. E concordou plenamente. Nós criamos o SOAPA, Sistema Operacional de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Deu para a gente organizar a coisa. Começou a sobrar gente, dinheiro e condições de fazer alguma coisa. E aí começamos os planos, né? Eu já tinha muito discutido com ele sobre a situação brasileira, inclusive enquanto ele estava no governo, da precariedade que nós estávamos. O Brasil não tinha autossuficiência alimentar. E que eu não via condições, com a atual agricultura que os trópicos tinham, nós não íamos ter solução. O Brasil ia ser um país dependente e muita dificuldade se ele não inovasse. Uhum. E foi aí que eu propus a ele, depois de ter conversado muito sobre o Cerrado, nós fazemos uma experiência. E ele me deu todas as condições para isso. Todas as condições. Inicialmente, ele queria recompor o Instituto Agronômico de Minas Gerais. E eu falei, se eu falar isso com um diretor, um reitor de escola, uma música, um poema. Poxa. O senhor não vai querer revitalizar um paquiderme. Mas o senhor é contra? Eu falei, fazer o que era, sou. Agora, fazer uma instituição de pesquisa e que o pesquisador seja pesquisador, eu acho que é aí que é a solução. Com menos de 20 minutos, ele entendeu a coisa. Só me botou uma condição. O que o senhor quer? Eu falei, olha, existe aí o Decreto-Lei 200, da ditadura do Getúlio ainda,
que permite criar uma autarquia especial com autonomia. Vamos fazer uma autarquia especial com autonomia, que eu vou ter as mesmas condições que eu tinha em Lavras para fazer o que eu fiz lá, com a pesquisa. Pô, que visão, hein, doutor Paulinelli, naquela época. Ele concordou, 20 minutos ele tinha entendido perfeito, já começou a conversar lá na frente. Ele era realmente fora de série. Mas me fez uma condição que quase que me derruba. Faço isso imediato se o senhor convenceu o advogado-geral do Estado. Eu enfiei a cabeça. O senhor está me mandando no centro gerador de toda a burocracia. O senhor não quer fazer uma modificação? Não, o senhor tem toda a liberdade de usar o que o senhor precisar. Mas o senhor tem que convencer a ele, senão eu vou ter dificuldade. Mas eu tive apoio, inclusive do secretário da Fazenda, e um mês eu gastei, mas convenci o advogado-geral do Estado. E em maio já estava pronto o decreto-lei, Olha, a proposta de lei, mandou para a Assembleia, aprovou rápido, e nós criamos aí, em 71, o Pipaenga. O nome era meio esquisito, mas eu queria que fosse mesmo. Como é que era o nome? Projeto Integrado de Pesquisas Agropecuárias do Estado de Minas Gerais. Eu não quis chamar e dar consistência para fazerem um centro burocrático. Um projeto integrado. Que legal. E com autonomia. E ele me deu recursos. E nós recuperamos rápido isso do agronômico. Pegamos as universidades, Viçosa, Lavras e Belo Horizonte, eram as três que tinham, e botamos juntas, no mesmo esforço, usando toda a competência delas, como também iniciativa privada. Eu chamei iniciativa privada, que já existia naquele Agroceres, por exemplo, era uma delas. Vocês tinham aqui também um centro de pesquisa em reflorestamento. Eu lembro da Agroceres. Me ajudaram muito. Eles tinham gente boa, eles trabalharam e nos deram muita orientação. E eu fiquei famoso aqui, porque chegamos a fazer, no segundo ano e terceiro ano da minha gestão aqui, 350 mil hectares por ano de reflorestamento. Não foi o melhor, mas chegamos a fazer. Eu lembro dessa época do reflorestamento. Então, eu era pequeno, mas eu lembro. Eu tive flexibilidade e abri o Projeto Seara. Essa foi minha sorte. E foi muito engraçado o Projeto Seara, porque não era fácil você mudar os caras. E eu tentei ver se mudava. Primeiro o governo, eu falei com ele, olha, para haver mudança do setor produtivo, o governo tem que demonstrar que mudou. E nós vamos ter que mudar. Mas o que você quer? Nós vamos ter que ser mais ágeis. Esse crédito rural, como está, não funciona. O crédito rural funcionava produto e não projeto. Vocês passaram por essa época. Você queria comprar um trator, você ia no gerente do banco, ele te recebia muito bem, etc. E o que você quer? Um trator. De quanto? 80 cavalos. Quanto custa? Custa 80 mil reais. Ele mandava te servir um cafezinho, corria lá dentro e olhava o seu cadastro. Não interessava nada. O seu cadastro, você voltava, ó, está aprovado, você tem um cadastro muito bom, etc. Pode comprar o trator. Se o trator fosse para fazer um táxi da cidade, ou para embelezar a sala dele lá, não tinha problema nenhum. Ele dava conta de pagar. Falei, ó, isso não funciona assim. Você quer adubo? Quer? Quanto? 100 mil reais. Mesma coisa, o cafezinho, corria lá dentro, olhava o cara, pode financiar. Se ele botasse o adubo lá e não estou usando, não tem problema não. Ele pagava. Não tinha uma visão estratégica, né? Nós mudamos isso, agora tem que mudar. O crédito rural tem que financiar projetos, e não produtos. E o projeto tem que pagar o crédito rural, e não o cadastro do cara. Claro. Fomos ao Delfim, eu, o governador, o Delfim não quis. Paulinelli, você está certo, mas isso é muito complicado. Eu tenho muito banco
Esse pessoal vai bagunçar o meu crédito rural. Eu falei, mas vamos experimentar em Minas um projeto. Não dá para separar, não sei o quê. Era secretário da Fazenda o Fernando Reis, que tinha sido diretor do Banco Central, onde foi o Paulo Eocota, que você deve conhecer muito. Paulo Eocota. Quem? Paulo Eocota. Sim, de nome, sim. Foi secretário aí. Bati em cima do Paulo Eocota. O Paulo Eocota era inteligente, sabia das coisas. Paulo, você tem razão, mas o chefe vai ter dificuldade de aprovar isso. Eu vou tentar. Foi lá, tentou, não deu. Nós temos muito banco, eu não posso comprar isso. E depois não controlo isso. Eu sei que nós arrumamos tanta festa para ele aqui, tanta homenagem, que depois de uns 2 meses ele virou. Vocês têm o BDMG aí, que é um banco muito bom. Eu arrumo um dinheiro para o BDMG e vocês se viram, que aí vocês têm o controle de tudo. Era tudo que eu queria, né? A expressão bem mineira jogou o sapo na água. Claro. E o dinheiro deu para me fazer o que eu precisava. Nós montamos um projeto, eu fui buscar nas Acares. A Acar era também um projeto da Rockefeller. Começou em Minas Gerais, em 1948, aqui em Curvelo. Era uma assistência técnica à família do produtor. E fazia uma assistência técnica com um crédito. Chamava Associação de Crédito e Assistência Rural. Tá. Isso deu certo no Brasil, tanto assim que em 1970 já estava quase no Brasil inteiro. Era a ABICAR, Associação Brasileira de Crédito. Aí eu propus à CAR de Minas que ela seria com a autonomia que ela tinha, senão não me servia. O órgão de assistência técnica. E que, ao invés de eu contratar técnico, eu ia transferir os técnicos para eles, mas que eles gerenciassem assistência técnica. Aí eu fiquei com a pesquisa montada no Piparim e a assistência técnica na CAR. E botei um programa que o Paulo Eocota também arrumou no Banco de Desenvolvimento, e nós realmente fizemos uma mudança no governo. E o pessoal assustou, porque o projeto era feito com participação do proprietário, mas assistência de gente que tinha sido treinada, especializada, agrônomos e economistas do banco. Assim, nós montávamos um projeto e nós acreditávamos que ele pudesse ser viável, já usando novos processos. Como se fosse um investidor mesmo, né? Exatamente aquelas mudanças que a gente já tinha estudado. A Universidade de Lavras teve um professor que foi fazer pós-graduação nos Estados Unidos, em Cerrado, levou para lá umas 1.500 amostras de Cerrado, teve dificuldade para levar isso, mas levou, e lá fez um trabalho mostrando que era possível. Lá em Lavras nós já tínhamos também alguns trabalhos. Viçosa tinha no Triângulo Mineiro uma estação experimental que já demonstrava também alguma coisa. Eu falei, eu vou pegar essa tecnologia e vamos começar a usar. A primeira delas era o calcário, o magnésio e a fertilização. Nós tínhamos que ter o dinheiro para fertilizar aqui, porque senão não ia dar nada mesmo. Foi difícil o primeiro ano. Eu tive que sair com o laço e laçar aí uns 20 caras que fossem realmente sem juízo, doido. Sempre assim. Conversa minha, né? Sempre assim. É sempre assim. Mas deu certo. Eu acho que o São Pedro teve dó de mim, me ajudou muito, porque os anos 71, 72, 73 foram muito bons. E a coisa de laço virou, para mim, uma pandemia, porque no segundo ano apareceram mais de 1.000 para entrar no projeto de Cerrado de Minas Gerais. Que legal. E nós não tinha gente para fazer aquilo, porque eu fiz de uma forma muito rigorosa, fiscalizando o governo e o produtor.
Uhum. E na hora dele comprar o calcário dele, ou o gesso, ou o fertilizante, ou a máquina, o dinheiro não tivesse no banco na quantia certa projetada, eu fazia o escarcéu, gritava, fazia o diabo. Onde está a culpa? E assim nós mudamos. E o pessoal começou a ver, esse governo é diferente mesmo. Isso nunca existiu. Resultado, os primeiros fizeram o que nós pedimos. E era acompanhado, olha que eu botei um agrônomo em cada projeto. Eram poucos. Treinamos esse pessoal e treinava permanentemente. Reuniões permanentes com técnico, pesquisador. E aquilo começou a... No ano seguinte, me aparecem 1.000 candidatos. Eu enfio a mão na cabeça. E agora? Eu não posso bagunçar o projeto. Eu falei que tinha 1.000 candidatos. Eu falei com o Renato, contrata o pessoal. Ele falou, aonde? Não tinha agrônomo. No Brasil inteiro. Ele abriu concurso no Brasil inteiro e conseguiu 720. Mandei contratar os 720. Olha só. O Rondon era corajoso. Veio gente do Brasil inteiro. Não, o senhor era corajoso também. Eu tive que treinar esse pessoal aqui. E olha, não foi fácil. Eles tinham que enquadrar dentro disso tudo que eu queria. Nossa. Contratamos e atendemos. Aí eu vi a grande mudança que vocês precisam nessa primeira etapa, dentro dos minutos que você tem. Como é que nós vamos resolver esse problema? O ano que vem vai ter 5.000 e eu não tenho. Eu vou ter que perder o controle disso. Aparece uma ideia luminosa. Por que nós não fazemos um projeto para 30, 40, 50 produtores e botamos um projeto para atender a todos? Vamos experimentar? Vamos. Chamei o Inoue, que era o presidente da cooperativa Cutia, Gervásio Inoue, me arruma 30 bons produtores, filhos de gente de colonos seus, que a fazenda já seja pequena, tão louco para crescer, e eu vou arrumar 300 hectares de graça para cada um, para eles fazerem um projeto de assentamento dirigido, e você vai me ajudar com a cooperativa. Você vai trazer a cooperativa junto deles. E eu vou botar mais 30 mineiros aqui. Fizemos o PADAP. O PADAP foi o maior sucesso coletivo, foi a maior reforma agrária que já se viu no mundo. Hoje é o centro de maior renda per capita que Minas Gerais e o Brasil tem. Nossa, genial. Eu não sabia dessa história. Qual que era o nome? Da sede. Foram 70.000 hectares de terra, que eu desapropriei 30 e o resto compramos e fizemos o projeto. O Reis Veloso era o ministro do Planejamento do Brasil. E o Reis Veloso tem notícia que o negócio estava dando certo aqui. Chamou o presidente do IPEA, que era Maurício Rangel Reis, meu colega, né? Tá. Para acompanhar o projeto Cerrado em Minas, porque ele já estava me dando apoio lá na Jaíba, aquele projeto de irrigação. Eu queria acompanhar os trabalhos de Minas, para a gente ter uma noção desse negócio cerrado, como é que era. Eu já tinha feito palestra para o Médici, para o próprio Reis Veloso, e eles estavam convencidos que o Brasil precisava de criar uma agricultura nova. Sim. Então, houve um fato interessante, porque o Maurício Rangel Reis acompanhou o projeto. E como ele tinha pouca gente no IPE, contratou a Secretaria da Agricultura, que era o nosso departamento de economia, levantou todos os dados à moda do IPEA. E quando... É Secretaria da Agricultura da onde? Aqui de Minas. Tá. Quando chega a sucessão do Médici, vai o Geisel. Eu não conhecia o Geisel, nunca tinha visto. E o Geisel começou a tomar conhecimento também. Não sei se o Médici falou que tinha que olhar o que eu estava fazendo aqui, ou o Figueiredo. Me falaram o Figueiredo que insistiu com o Geisel. E quando o Geisel
começou a fazer aquelas primeiras viagens de visitas prévias antes da posse, ele passou aqui por Minas e viu a fama do Projeto Cerrado. Dizem que ele pediu tudo que tinha sobre Minas, a secretaria. Deve ter sido mesmo, porque o dia que ele me chamou para conversar, está com a pilha de papel, e eu vi que ela tinha sido lida página por página, riscado, interrogação, uma cruz. Ele era muito detalhista e estudioso, né? Aí, ele tinha analisado o projeto lá do PADAP e me fez muita pergunta sobre tudo, sabe? E acabei sendo convidado para ser ministro, você imagina. Nossa. Por isso, o Maurício Reis foi convidado para ser o ministro do Interior, que era um ministro da Agricultura para o Centro-Oeste. O Veloso foi convidado para continuar, e ele convidou o Mário Henrique Simons para ministro da Fazenda. O Mário Henrique Simons era um dos diretores do Banco Simons, Bozano Simons, que fez a minha influência, fez um projeto de café, projeto moderno de café em Alfenas. E o meu pessoal deu uma demonstração para ele que a coisa de governo aqui funcionava. Que o programa de café foi feito à semelhança também do programa Cerrado. Tá. A CAR se dedicou inteiramente a isso, e cada um com a tarefa. E o negócio funcionava como um relógio. Que coisa. O Simons vai ser o ministro da Fazenda. Que o coisa. O presidente e eu da Agricultura. E ele formou o Conselho Econômico com esses 4 ministros, mais o da Infraestrutura e tinha mais um. Você imaginou que aí eu nadei de braçada, né? Nossa. As minhas teses não eram muito rejeitadas, não, ao contrário. Não, com certeza não. Então, esse problema do Cerrado foi fortalecido demais no governo Gás. Ele, só para você ter ideia, quem criou a Embrapa não fui eu, foi o Cirne Lima. O Cirne Lima? Luiz Fernando Cirne Lima? Eu fui o número 1 do Cirne Lima. Eu gostava tanto do Cirne Lima que eu achava que ele devia ser Desde que o Geisel conversou comigo, ele falou, olha, nós vamos mudar isso aqui. Um processo revolucionário não fica a vida inteira, e nem ditadura, muito menos. Nós vamos entregar isso, você tem que me ajudar a botar esse país na ordem, né? Está bem, igual. Só que, veja bem como são as coisas, ele me deu condições. Como ministro agora? Todo. Falou, olha, a Embrapa está criada aí, mas está parada. É sua. Mas a Embrapa foi criada quando? Sob o aspecto de governança, de eficiência, dei recursos para ela pegar toda a competência nacional, porque ela não tinha gente suficiente, não. Os pesquisadores do IPEA, a maioria deles já velhinho, está pensando em aposentar. Não tinham mais treinado, não existia nenhum estímulo ao pesquisador. Eu tive que fazer um processo revolucionário lá dentro. A Embrapa passou a ser um novo sistema de gestão. Mas a Embrapa já existia? Hein? A Embrapa já existia, então? Ela era uma empresa pública. E eu fiz com que o estatuto da Embrapa e os regulamentos da Embrapa permitissem que ela tivesse autonomia. A primeira coisa que ela fez foi chamar as universidades, chamar as estaduais e a iniciativa privada e fazer um convênio, como eu fiz aqui em Minas. Na mesma hora, nós passamos a poder usar todas as competências que efetivamente tinham, inclusive da iniciativa privada, inclusive de vocês. Quem era bom vinha e participava dos projetos. E assim nós começamos a mudar o sistema. As informações, as pesquisas. Eu fui buscar, o único diretor que eu mudei foi o antigo diretor,
que era do DNPEA, e que, segundo informações que nós tínhamos, resistia muito às inovações lá dentro. Eu fui buscar o Almiro Blumenschein, de Piracicaba, que era, para mim, um dos melhores profissionais que nós tínhamos. Entreguei para ele a coordenação. Ele é que projetou a Embrapa, que está aí até hoje. Mandei contratar 1.000 profissionais no primeiro ano. Tivemos a maior decepção. Só apareceram 52 com pós-graduação. Nossa. Mandei contratar os 52, classificamos os outros, e aí foi a grande mudança. Eu com o risco de perder a posição, porque contrata 1.000 e manda 950 e treinar. Eu não quero gente que não dê sentido no que eu preciso. Onde estão os melhores centros de ciência no mundo? Onde tinha? Desbilhotamos tudo. O Eliseu Andrade Alves nos ajudou a fazer isso. E para lá mandamos esse pessoal todo, mais 462 das estaduais e mais 100 das universidades que tinham convênio conosco. Nós mandamos 1.530 profissionais para os melhores centros do mundo de ciência. Que lugares, principalmente? Hein? Que lugares, especialmente? Estados Unidos, Europa, Ásia, Japão. Tudo isso? Tudo isso. O novíssimo continente já tinha coisa boa lá também. Mandamos. Olha, eu tive que arrumar 200 milhões de empréstimos. O governo não tinha esse dinheiro. Arrumei no BID. No BID. Talvez seja o dinheiro mais bem pago que já houve no Brasil. Mas, sem dúvida, sem dúvida. Sem e dúvida. eles foram com uma missão. Aí foi interessante. A bolsa era boa demais. Olha, nós queremos vocês, não só lá vão conhecer a ciência no mais alto nível, para onde ela vai, qual é a tendência, etc, etc. Mas eu quero que vocês se relacionem com seus professores, seus colegas, porque eu quero que o Brasil seja conhecido pela ciência. Você vai ter. E demos uma bolsa que dava para ele voltar lá ao Brasil 2, 3 vezes no ano. Ele ganhava mais do que um profissional da Embrapa. Isso foi muito bom, porque a maioria deles trataram de andar. Eu achava que ia levar 5 anos para treinar esse pessoal. Na média, todos eles eram muito bons e talvez pelo estímulo que tiveram, eles fizeram isso rápido. Alguns demoraram 5 anos, vieram quando eu já estava saindo. Mas a grande maioria veio antes. E vieram com uma missão. Ciência, vocês vão ver lá. Agora, tecnologia e inovação é aqui do bioma. E essa agitação toda que o senhor fez lá foi fim dos anos 70? Foi 71. Aliás, 74, eu mandei esse pessoal. Já foi 74? 74. Eu tinha feito Minas, mesmo em Minas. Só que aqui eu tive 50% de aprovação. Eram 72 novos pesquisadores, passaram 36 com pós-graduação. Eu peguei os outros, andei com as universidades daqui mesmo, para eles terminarem os cursos. Agora lá não, eu procurei a ciência e só entrou gente boa. Nós tivemos uma possibilidade de selecionar muito. E eles fizeram um treinamento prévio, fizeram uma preparação prévia. Foi um trabalho de treinamento muito bom. Daí, os resultados que a Embrapa nos deu claro. Até. Com certeza. Muitas teses foram feitas lá com problemas originais aqui do trópico. E agora, à luz dessa história toda, doutor Paulinelli, como é que foi a revolução no campo de competitividade para a gente chegar na sustentabilidade nacional? Eu não falei ainda, que deixei pelo seguinte, porque mudança você faz. Alguns são mais curiosos, etc., mas você tem que dar as condições para o sujeito fazer. Exato. E esse grupo de 4 que eu falei com você, o Simos, Veloso, eu e o Maurício,
Nós pegamos o projeto mineiro e fizemos o inverso. O Brasil importa 1/3 do que consome. Nós fizemos uma conta quanto nós precisávamos fazer produzir para que o Brasil fosse autossuficiente. O Geisel peitou isso. Sabe como nós fizemos? Nós temos feito com o IPEA e o Departamento de Economia da nossa Secretaria de Minas um levantamento que a média de custo de você mudar o cerrado era $1.000 por hectare. Nossa. E nós determinamos que o Brasil, para ter autossuficiência, precisava de 3 milhões de hectares cultivados com a produtividade razoável. 3 bilhões. Precisava de 3 bilhões. 3 bilhões de dólares. Quando eu levantei isso, o Simas, por exemplo, deu a mão na cabeça. Caiu para trás. Eu falei, não vou gastar de uma vez, não, Simas. Olha, que coisa. O Geisel foi um homem de uma visão e ele acreditava nisso. Ele ia, ele participava do negócio. E as agruras que eu tinha, ele vivia elas também. Eu acabei tendo muita intimidade com ele. Ele me deu. Eu fui um privilegiado lá dentro, eu não tenho dúvida disso. E ele se encantou com a Embrapa, com a Embrater. Criei a Embrater, peguei as Abicárias que estavam em crise financeira. O presidente da Abicar tinha feito uma briga política lá em Pernambuco. Isso atrapalhou todo o sistema dele. Propus a federalizar aquilo, o Geisel me autorizou. Eu fui para o Congresso e consegui. Criei a Embrater. Aí eu tinha a Embrapa gerando conhecimento junto com as universidades, a Incertone, junto, e a Embrater transferindo-a. E foi interessante porque esse dinheiro de 2 bilhões, hoje você gasta hoje $2,4 mil por hectare. Ah, é? É. Você teria, então, bem mais dinheiro naquela época, né? Hoje você gasta isso. Mas hoje a terra gera receita rápido, né? Naquela época. Graças a Deus está gerando e pagando. Né? Mas então aí é que estava a grande diferença. Porque nós fizemos o produtor ter condições para mudar. Os que são mais evoluídos, eu não vou falar educação formal, porque formal você tem obrigação, mas aqueles mais evoluídos, principalmente do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, eles se espalharam na busca do chamado projeto Polo Centro. Polo Centro que é equivalente, veja o que eu estou dizendo, a 3 bilhões de dólares naquela época. Era dinheiro para dar com pau. Polo Centro, que chamava? Chamava Polo Centro. O projeto, vamos chamar o projeto de política agrícola. E ele atendia tudo. Da cerca ao avião, se fosse o caso. O sujeito, na hora, e fiz da mesma forma que em Minas. Botava um técnico acompanhando. Nós tínhamos 7 mil técnicos no Brasil todo. E eu comecei a contratar mais gente. E a botar esse pessoal treinando permanentemente. Era treinamento permanente. Se você também não pega o técnico e não treina, ele acaba perdendo aquele ímpeto dele. E com metas, né? As metas eram cobradas. Bem empresarial, né? Funcionou como um relógio, viu, Luiz? Como um relógio. Dá para ver. Dá para ver. O agricultor, a cerca, o dinheiro estava lá. A estrada vicinal, o dinheiro estava lá. A energia elétrica, o dinheiro estava lá. A telefonia, o dinheiro estava lá. O trator, a casa, o caminhonete, os insumos, era tudo muito bem calculado. E não falhava. E a Emater era o que executava em vários locais do Brasil essa política aí. Ela chamava Embrater. Embrater. Coordenação de estudo. Eu não mexia na Embrater com técnico. Embrater era, vamos chamar, a cúpula. E organizava os projetos, acompanhava, olhava, fazia toda a reavaliação, se necessário, correções, etc. Foi assim que funcionou. E nos 5 anos, nós tivemos a felicidade de ter
os 3 milhões de hectares funcionando. E o Brasil passou a começar a ser autossuficiente. E com uma grande vantagem, porque aí nós começamos a descobrir que o clima tropical tinha mais vantagem cooperativa do que o clima temperado. Daí, ter condições de nós recuperarmos o solo. Que ficar muito caro você concorrer com um cara que tinha tudo. Na época, todos me criticavam. Esse cara é maluco, ele está endividando o produtor. O governo vai ter que pagar isso. Como é que ele vai gastar um tanto de dinheiro para produzir? Não, ele vai gastar para corrigir o solo. E se ele for inteligente, ele vai manter essa fertilidade anualmente. E é o que aconteceu e vai melhorando. E cada dia nós estamos incorporando mais tecnologia que está surgindo e nova. Hoje nós temos projetos aí, por exemplo, a integração lavoura, pecuária e floresta. Sim, exatamente. Você usa o solo 12 meses no ano, com 3 a 4 culturas, tirando renda delas. É um processo completamente inovador. A irrigação no Brasil não é feita por um ano como é lá nos nossos concorrentes, não. Lá você faz um projeto de irrigação para pagar em 10 anos. Aqui se faz para pagar em 3, porque você tem 9 culturas em 3 anos. E isso que o senhor está falando é genial, porque agora nessa discussão do ESG, né, da questão ambiental, e a gente fez uma entrevista agora há pouco com uma fazendeira lá do Mato Grosso, que é uma paulistana que tem fazenda no Mato Grosso, que foi trabalhar na fazendas do pai, e ela incorporou o ILPF como uma coisa natural de evolução produtiva. Então, carbono zero, tudo isso que o consumidor quer hoje. Porque hoje, doutor Paulinelli, existe uma falsa dicotomia entre a questão ambiental e a questão da produtividade, do produto. Não existe essa dicotomia. O que tem é racionalidade e a ciência une os dois. Sem dúvida, perfeito. Eu também acho isso. Essa imagem é perfeita, quer dizer, a produção e a produtividade e a questão ambiental, alavancadas pela ciência, caminham juntas, né? Porque os ativos são os mesmos. O ativo que a natureza brasileiro nos surpreendeu, a nós, todos nós. O Cerrado, que nós fizemos um trabalho criterioso. Você fazia primeiro a limpeza do cerrado, estocava, limpava, etc., etc., e fazia a modificação física dele, com arações profundas ou não, com subsoladores e até máquinas mais de ação mais profunda para romper camadas impermeáveis. Em algumas regiões nós tivemos que fazer isso. Bastava a ciência identificar que nós resolvíamos um problema. Depois, você fazia a neutralização desse solo, o calcário, a quantidade, às vezes, nós tivemos a área de 12 toneladas de calcário por hectare no primeiro ano. Depois vinha ali de 2 em 2 anos uma tonelada, etc. Depois fizemos a recomposição química. Não foi fácil. Nitrogênio, fósforo, potássio e os 143 microelementos que nós já estávamos trabalhando com eles e que o mundo já trabalha com eles. Nós começamos a trabalhar com eles também. Agora, a grande modificação, e aí está onde você está querendo chamar a atenção, foi a partir do primeiro ano a modificação biológica do solo. O processo de manejo, a reincorporação de restos culturais, redução da intervenção física, não arar, não gradear, não expor o solo, manter coberto. O crescimento da matéria orgânica, isso para nós foi a mim me surpreendia. Nós tínhamos área que estava crescendo 0,5% ao ano de matéria orgânica. Quando chegou no 4º, 5º ano, o Cerrado estava com uma produtividade que eu não esperava. Jamais esperei isso. E o produto brasileiro entrando no mercado internacional. Nós produzimos um produto de melhor qualidade, a um preço muito mais barato, e com constância de oferta. Isso em mercado é
fundamental. Fundamental, previsibilidade, né? Lógico. E o Brasil começou a ser demandado. A partir de 2000 foi uma explosão de hoje. Nós dominamos o mercado. Uhum. E corrigimos o principal. Aí é que foi. Só erramos na comunicação. E muito. Exato. Porque a família média brasileira, entre 68, quando os Estados Unidos deu aquele alarme de que ele não tinha estoques, até 79, a família média gastava a metade do que ganhava só em alimentação. Só para vocês terem uma ideia, eu acompanho isso com muita atenção no mundo hoje. Bangladesh está nessa situação hoje. Nossa! Que coisa. Gasta metade do que ganha só para alimentar. Nós gastávamos 48% na família média. Nossa! Tá aí os dados estão aí os dados na Fundação Getúlio Vargas e do IPEA. Uhum. Podem ver lá. Eu vou ver com o Roberto Rodrigues. Ele que Olha aqui, quando começou, de fato, a influenciar a nossa oferta, aqui dentro e lá fora, o preço do alimento é um trabalho aí muito interessante do Mendonça de Barros. Vocês podem verificar. O preço lá em cima, em 1980, foi o ano que nós deixamos o governo, 79, era 100. 20 anos depois caiu para 30. Caiu de 70%. Caramba, é impressionante. A família média brasileira, que não tinha condição de vestir, passou a vestir bem. Não tinha condição de transporte. Olha as ruas das estradas brasileiras hoje. Não tinha condição de saúde. Os planos mundiais de saúde estão vindo tudo para o Brasil hoje. É o grande maná. Sim. Educação, aí que sim, que é a minha área. Eu comecei a ver a família média mandar o filho para a universidade. Aí eu me entusiasmei. Falei, o Brasil vai ter jeito. Uhum. Precisa melhorar essas universidades. Não, sem dúvida. Não é isso? E mais, você começou a ver que o país mudou. Sem dúvida. A renda mudou, o consumo aumentou, a expectativa de vida cresceu quase 20 anos. Ele estava mais bem alimentado. Tudo isso veio de uma vez, e nós não soubemos comunicar isso. Verdade. Vieram os populistas, os chamados políticas fáceis, pode roubar porque o país é rico, o resultado está aí. Nós estamos com um déficit público de 7 trilhões de reais, temos que pagar, nós não somos caloteiros. Essa dívida é interna, isso é de bom valor. Não, eu não sou da tese dos irresponsáveis que dívida é para se rolar. Eu acho que dívida é para pagar, para você poder fazer novos investimentos independentes. Esse é o país que eu estou hoje preocupado com ele. Agora, quero te dizer sinceramente, eu acredito nele, porque o setor agrícola vai crescer. Nós, hoje, vamos atender a demanda mundial. Se os grandes organismos internacionais, a ONU, a FAO, os bancos, etc., estão com essa tese de 2050, vai haver um relativo equilíbrio entre nascimentos e mortes, mas o mundo tem 10 bilhões de habitantes, eu tenho chamado a atenção. São outros 10 bilhões, muito mais ricos, com capacidade de aquisição. Olha quem está crescendo no mundo. Índia, China, Indonésia, África. Os países africanos populosos estão todos crescendo assim de 8%. O mundo vai ter dinheiro para comprar alimento e o mundo está desalimentado. Essa pandemia ainda provocou piores situações e está provocando uma outra que não devia ter tido, a especulação. Nós estamos caindo nela, não pode. O trabalho que nós tivemos fazer para tirar a especulação no Brasil foi um trabalho analisado do mundo inteiro. Aquele SINAC, Sistema de Informação do Mercado, para acabar com o especulador, aquilo foi planejado palmo a palmo. Não foi fácil. Sim.
Agora está perdendo. No Brasil tem esse defeito, o que dá certo demais também, o governo esquece, né? Estão privatizando aí agora de qualquer jeito as CEASAs, mas só eu construí 47. Só eu construí 47. Estão privatizando de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, porque tem uma missão importantíssima, é acabar com a especulação através da informação. Mercado é informação, gente. Sim. E elas precisam passar a exportar, em vez de ficar sendo castradas como estão. Estão errados. Estão errados. Vão pagar por isso. Agora, o produtor hoje está muito melhorado. Ele está buscando. E outra coisa, essa juventude que está vindo aí, eu tenho uma esperança muito grande. Não perdi minha verve de professor. Fui 11 anos professor. O que eu mais gosto é de ouvir essa juventude. Uhum. Eu nunca neguei uma palestra, um debate, uma discussão com eles. E tenho aprendido muito com eles. Viu? Aprendo aqui em casa. Quando meu computador dá zebra, eu chamo minha neta, ela vem, mas isso também. Não, mas eu concordo 100%. E nesse evento que a gente vai fazer, vão ter vários jovens. E olha, precisa de motivar essa moçada por esta razão que eu estou falando. Eles são mais preparados, muito mais bem informados, conhecem a tecnologia da informação muito acima de nós. Sem dúvida. Sabem muito decidir apoiado em informação segura. Portanto, sabem fazer. Fazendo e repetindo, estão adquirindo o quê? Sabedoria. É que claro. Precisa, pelo amor de Deus. Então, eu tenho dito, viu, Levi, que nós já estamos meio apertados no horário aí. Eu tenho dito, eu estou com 85 anos, mas eu peço a Deus sempre que me dê mais uns anos aí, porque eu gostaria de caminhar ao lado dessa juventude para ouvir, aprender mais com ela. Né? Eu aprendo muito com ela. Sensacional. Eu acho que eu endosso as suas palavras, tenho certeza que o senhor vai estar por aí acompanhando com a gente. Eu quero que o senhor fique mais próximo da juventude que eu me esqueço dela. Mas essa meu companheiro. E a história que o senhor contou é genial para essa juventude ouvir, para se inspirar nos novos caminhos, ouvindo de onde ele veio, de onde essa história veio. Acho muito importante. E lá no AgroReset, no Hub AgroReset, a gente vai pôr sempre em conexão a experiência com a juventude, com a diversidade e com a visão socioambiental. Tudo isso sem dicotomia, com sinergia. Não, nós temos muita coisa para mudar, ainda para essa juventude vai mudar. Com certeza. Erramos na política, mas ela tem uma noção diferente da política. Nós não vamos fazer um país com 42 partidos, nenhum deles sem nenhum princípio. O que tinha, quando pegou o governo, deu no que deu aí. Pois é. Não é isso? Com certeza. Segunda coisa, é preciso que os homens se aperfeiçoem moral e civicamente. Não podemos esquecer dessa área, não. Ladruagem e safadeza não cabe num país sério. Isso. Terceira coisa, o que tiver de fazer, tem de treinar e fazer gente competente para resolver na base. Capital não humano, vamos botar esparadrapo em ferida cancerógena, porque não cura. O Brasil está com muito câncer com esparadrapo em cima. Tem que ser extirpado. E, para mim, a grande satisfação, viu, é que eu vou lá desse pouco com meu bastãozinho, que já está quase 70 anos gasto na mão. Seguro. E eu tenho certeza que o último passo que Deus me permitir que eu dê ao lado de vocês, eu vou passar a um jovem o meu bastão velho de 70 anos, mas muito mais competente que eu. Você quer felicidade maior do que essa? Maravilha. Eu acho que não é mais ou menos, é continuidade, é evolução, né? Eu acredito muito. Eu acho que tudo que o senhor fez vai ser extremamente importante, porque o agro é diferente para o Brasil
e é para o mundo também. E a gente tem uma posição... Tudo que o senhor falou do agro, a gente tem na questão ambiental também, né? Com a biodiversidade e tudo mais. E isso aí só vai se somar. O agro vai assumir a dianteira dessa liderança da bioeconomia. O senhor vai ver. Não tenho dúvida. E eu queria agradecer muito. Estamos aqui. Se você precisar, você liga, eu tenho. Se é para conversar com jovens, conte comigo. Eu estou conversando com 2 jovens aí. Não, a gente ainda está engana, a gente é meio do caminho, mas os jovens vão estar no Agro Reset, no Hub. Ah, ótimo. Eles vão ter muito que ouvir do senhor, sim. Muito obrigado pela maravilhosa conversa. Privilégio para mim, Gabriel. Pelo trabalho aí. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Alisson. Um grande abraço para o senhor. Obrigado pelo seu tempo. Um abraço. Tchau, tchau.